Sistema de equações do primeiro grau, então estamos fazendo uma breve revisão. O que é importante você saber do sistema? O sistema é um conjunto. Conjunto de quê? Aqui você tem conjunto de equações, porque você está vendo o sinal de igualdade. Quando você olhar sinais de desigualdade, que pode ser maior ou igual a, menor ou igual a, quando você encontrar esses símbolos aqui, tá certo? Aí você já tem um sistema de inequações, tá certo? Então, no sistema de equação, o que você vai fazer? Observar primeiro o sistema. São 3 maneiras de resolver um sistema. Método da adição, método da comparação, método da substituição. Vamos aqui analisar e ver qual método melhor aplicar. Letra A, eu tenho a soma de 2 números dá 5, a diferença de 2 números dá 1. Aqui você percebe que a coluna do x ele está positivo na primeira e na segunda equação, mas a coluna do y se apresenta negativo, tanto na primeira, oposta. Na primeira equação ele está positivo, na segunda equação ele está negativo. Essa coluna do y nos interessa para definir que método aplicar. Gente, percebe que a letra A também, a coluna do y apresentou sinais opostos? O primeiro, o y está negativo na primeira equação, na segunda equação o y está positivo. Isso aqui também nos interessa para decidir que método aplicar, já que são 3. Letra E, novamente ocorreu o mesmo fenômeno. A coluna do y, ela está oposta. Na primeira equação, o y é negativo, na segunda, o y é positivo. Letra F, novamente ocorreu essa mera coincidência. Alguém já está perguntando, sempre vai ser assim? Não, tá certo? Por isso que eu estou pedindo para você primeiro observar antes de decidir que método aplicar, tá certo? Geralmente você aplica o método que você melhor entender. Mas aqui, nesse caso, gente, olha só, vamos aplicar o bendito método da adição. O que diz o método da adição? No sistema, você vai adicionar as equações, de modo que você vai eliminar uma coluna, tá certo? Tem a coluna do x, coluna do y, eu vou eliminar a coluna do y. Por quê? Porque eles são opostos, então eu vou somar. É de cima para baixo, tá? X mais x, 2x. Mais y somado com menos y dá 0, 5 mais 1, 6, entendeu? Acabei eliminando o y. E aí eu fiquei só com x. O dobro de um número dá 6. Quem é o número? Pronto, o número vai ser x igual a 6 dividido por 2. Portanto, já achamos que x é 3. Achamos 3 somente na primeira equação, tá certo? Ao momento que a gente aplicou o método da adição. Agora a gente vai decidir como que acha o y. Você tem 2 equações. Tem a primeira equação, tem a segunda equação. O que você vai fazer é observar as duas. E observando as duas, a primeira está mais confortável de encontrar o y. Por quê? Porque tanto o x quanto o y está positivo, fica mais fácil, viu, gente? Aí você faz o quê? X mais y dá 5. Então, você tira esse x, que você já achou que é 3, bota no lugar do x o 3 e fica a conta. 3 mais y é igual a 5. Quem é o número que quando somado com 3 dá 5? Então, y é igual a 5. Ali você vê, traz o 3 com sinal trocado, e y é igual a 2. Achamos o y. Então, o que você vai fazer agora? Você já tem x e já tem y. No sistema que você encontrar por aí, pode ser A e B. Descobrir quem é A, descobrir quem é B. Pode ser MN, pode ser P e Q. Tá certo? Pode ser qualquer letra. 2 letras aparecendo aí, você tiver igualdade, é sistema, tá? Aí resolve o sistema do mesmo modo aqui. Estou usando o método da adição. Aí eu sempre boto um momento para você pensar, verificar se a sua resposta está certa. Essa verificação, já que o sistema é simples, pode ser direto. Como assim? Primeira equação. O que diz na primeira equação? A soma de 2 números tem que dar 5. Então, soma. 3 mais 2, 5. Deu certo. Verifique também na segunda equação. Tem que verificar nas duas. A diferença de 2 números tem que dar 1. Atenção, hein? Quem é o primeiro número? É x. E o primeiro número aqui é 3. 3 menos 2, 1. Pronto. Então, a sua resposta está correta para esse sistema. Acabou aqui. Aí você vem para a letra B. A letra B, já percebemos
que vamos usar o método da adição também. Então, vamos direto nesse método da adição. O que que diz? Eu vou adicionar a primeira equação com a segunda. Então, x mais x, 2x. O que que vai acontecer? Menos y com mais y, eles se anulam porque são opostos. Oposto não é a mesma coisa de inverso, tá, gente? 1 mais 9, 10. Achei isso aí. Então, x é igual a 10. Aquele 2 multiplica o x, ele volta aqui dividindo 10. Portanto, x é igual a 5. Achei 5 no sistema, quando apliquei o método da adição. Agora eu quero encontrar y. Então, novamente, você volta e analisa quem é a primeira equação, analisa a segunda equação, escolhe uma delas, escolher. Eu vou optar pela segunda equação, porque eu estou vendo que x está positivo, y está positivo, então fica mais fácil a resposta. Se você escolher a primeira, pode, só que aí você vai substituir o x no lugar bota o 5 no lugar do x, tu vai ficar com 5 menos y igual a 1. Aí você vai ter que ser obrigado depois multiplicar por menos 1 para tirar o sinal menos do y. E aqui, substituindo direto na segunda equação, você não tem esse trabalho. Tira o x e traz o 5. Pronto, traz o 5 para cá. Então, quem vai ser y? 5 somado com o número dá 9. Quem é esse número? Claro que vai ser 9 menos 5. Portanto, y é igual a 4. Encontramos x, encontramos y. E aí resolvemos o sistema. Mas é sempre bom perguntar. Olha só, primeira equação. A diferença de dois números tem que dar 1. Quem é o primeiro número? 5. 5 menos 4, que é o segundo número, dá 1, tá certo? E a soma dos dois tem que dar 9. 5 mais 4, 9. Então, ok, essa é a resposta que já foi verificada. Aqui no nosso caso, a gente está fazendo a verificação verbalmente, tá? Eu não vou anotar, não. Aí vem a letra E também, já discutimos que o melhor caso aqui é usar o método da adição, porque a coluna do y está oposta, né? Já está arrumadinha aí. X mais x, 2x. 2 mais 12, 14. Então, x é igual a 14, já que o 2 multiplica o x, ele desce dividindo 14, x é 7. X é 7, primeiro ano. E agora o que a gente vai fazer? Vai analisar o sistema novamente. Primeira equação, eu tenho x menos y igual a 2. Segunda equação, eu tenho x mais y igual a 12. Então, eu vou ter que analisar com calma para optar pela melhor escolha. A melhor escolha aqui vai ser a segunda equação. Então, você anota a segunda equação. X mais y é igual a 12. E você já sabe que esse x é 7. Então, você traz o 7 no lugar do x. 7 mais y é igual a 12. Portanto, quem é y? Y é 12 menos 7. A operação inversa, né, gente? Então, y é igual a 5. Achamos 7, achamos 5. Aí, então, só verifica a diferença. Ó, primeira equação, a diferença dos dois tem que dar 2. E aí, ó, quem é o primeiro número? É 7. 7 menos 5, que é o segundo número, dá 2. E a soma dos dois tem que dar 12. 7 mais 5, 12. Então, foi verdadeiro tanto para a primeira quanto para a segunda equação. Sua resposta está correta. Letra F. Percebemos que também vamos usar o método da adição. Vamos somar as equações x mais x, 2x, y somado com menos y dá 0, e 9 mais 3, 12. Quem é x? X é 12 dividido por 2. X é 6. Achei o x. Aí você faz aquela conversa, observa a primeira equação, observa a segunda equação, porque agora você precisa escolher uma delas para encontrar o valor de y. Eu vou escolher a primeira equação, ó, x mais y é igual a 9. Aí já tenho o valor de x, sai x
escreve no lugar do x o 6, que foi o que nós encontramos aqui. Então, y vai ser quem? 9. Esse 6 vai para o segundo membro com o sinal trocado, y só pode ser 3, né, moço? Pronto. Aí, o que é interessante fazer? É interessante você avaliar a sua resposta. Sempre seja crítico com o que você está fazendo. Pense e repense. O que diz a primeira equação? Que a soma dos dois números tem que dar 9. Quem são os números? 6 mais 3. 6 mais 3, 9. A segunda equação, a diferença dos dois tem que dar 3. Lembrando que x é 6, né? Se o x fosse 3, aí seria um negócio, ia dar errado, né? Ia dar negativo. Então, como o x é 6, 6 menos 3, 3, deu tudo certinho, tá ok. É essa resposta. Então, já foi aí, ó. Repara que a letra A, B, E e F, todas elas usamos o método da adição. Agora, observe essas duas letrinhas aqui, tá bom? Aqui não é legal tu aplicar o método da adição, porque tu percebe que a primeira equação traz uma igualdade. O x está isolado. Poderia estar isolado o y? Poderia, tá certo? No caso aqui, o x está isolado. E na letra G também o x está isolado. Então, aqui não é interessante você usar o método da adição. Você vai usar qual método? Método da substituição, né? Por quê? Eu vou substituir o x na segunda equação, já que eu tenho esse x isolado na primeira equação, eu venho e vou substituir ele na segunda equação, correto? Então, eu vou usar o método da substituição tanto na letra C quanto na letra G, método da substituição. Alguém poderia estar dizendo assim, e se eu quiser usar um método da adição, pode? Claro que pode. Como que faz? Traz o y para o primeiro membro, verifica se esse y já está oposto com a segunda equação e usa o método da substituição. Como assim? Eu posso simplesmente fazer isso, ó, x, esse mais y trazer para o primeiro membro, menos y igual a 2, compreende? Aí olha o que vai acontecer. Eu acabo ficando com o sistema já arrumado para utilizar o método da adição. Também posso fazer o quê? Posso deixar esse do jeito que está aí e usar o método da comparação. Como isso? Eu pego essa segunda equação e também isolo o x. X é igual a 6 menos y, entende? O y vai para o segundo membro. Aí eu vou ficar com esses dois valores para x, esse primeiro e esse aqui de cima, aqui, ó. 2 mais y. Aí o que você vai fazer? Você vai comparar. Como assim? Tu vai comparar x com x. Primeiro e da segunda equação, tu põe 2 mais y igual a 6 menos y. Quem que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar o valor de y. Depois que acha o valor de y, substitui ou na primeira ou na segunda equação que dá tudo certo, tá vendo? Então, esse é o método da comparação, que você isola o x e o y para depois comparar, tá certo? Aqui, vamos deixar como está e vamos usar o método da substituição, ok? Como que é isso? Eu venho escrevendo a segunda equação, x mais y é igual a 6, porque na primeira equação eu isolei o x, correto? Então, eu escrevo a segunda equação, só toma cuidado com isso. Aí que você tem aí, x não vai mais ser escrito. O que tu vai usar? 2 mais y, é aquilo ali que você isolou lá na primeira equação. Aí você repete, olha, eu estou aqui, ó, x mais y igual a 6. Troquei o x por 2 mais y. O que eu vou fazer? Repetir, mais y igual a 6. Agora eu tiro esse parêntese daí. Como não tem antes do parênteses um sinal de menos, nada disso, então ninguém vai sofrer alteração de sinal nessa conta. O que a gente vai fazer? Simplesmente vai escrever os números, as letras sem parêntese. Só isso. Aí, então, 2 mais y igual a 6. Tu já sabe que y mais y dá 2y igual a 6. Aquele 2 vem para o segundo membro com sinal trocado. Aí é só terminar, né, gente? Y é igual a 6 menos 2, 4. E o 2 que multiplicava o y ali passa dividindo. Portanto, y vale 2. Encontramos o y, como assim? Usamos o método da substituição
encontramos o y. O que a gente faz para encontrar o x? Já percebeu que o x está ali, ó? X é igual a 2 mais y. É isso que está escrito aqui, ó. X é igual a 2 mais y. Então, você já tem o valor do y. Então, você repete todo mundo. X é igual a 2 mais y. Já sabemos que o valor é 2, né? Então, qual vai ser o valor de x? X vale 4. Encontramos o valor de x usando, tá aí, o método da substituição, tá certo? Aí, para verificar se está certo, é só você trazer para cá. X é 2 mais y. Então, verifica. Y não é 2? 2 mais 2, 4, tá aí. X é 4. E aqui embaixo, a soma dos dois tem que dar 6. Então, 4 mais y, 6. Certinho a conta. Aí, você vem para a letra G, é o mesmo processo. Só tomar cuidado antes de resolver. Você tem que observar quem? Isso aqui é a primeira equação. O x está isolado. E na segunda equação, não. Então, você vai usar a segunda equação, tá certo? Igual como fez na letra C. Escreve a segunda equação. E aí, você troca o x pelo aquilo que você já isolou lá em cima. X agora é 5 menos 2y. Esse aqui é o x, compreende? Aí, você vai ficar aqui, ó, mais 3y, vai repetir, igual a 10. O que tu vai fazer? Tira tudo do parênteses sem problema, que esse parênteses, quem está dentro do parênteses não vai ter sinal trocado. Repete mais 3y, repete o 10. Menos 2y com mais 3y dá y, né? Sinal diferente, tu diminui. E é 10, aquele 5 passa, um sinal trocado. Y vale 5 positivo. Achamos o y. Como que faz para achar o x? Lembra da primeira equação? A gente vai escrever a primeira equação bem aqui. X é exatamente 5 menos 2y. Então, x é 5 menos 2 vezes, tá certo? Esse y vai sair e vem no lugar dele quem? 5. Portanto, você continua dizendo x é igual a 5 menos 2 vezes 5, 10, tá certo, moço? Primeira multiplicação, depois que tu vai fazer agora a conta de menos, ó, 5 menos 10 menos 5. Achamos o x e achamos o y. Agora é só verificar se isso está de acordo com a equação, né? A equação diz assim, olha aqui a equação, gente. X é exatamente 5 menos 2y. Então, quem é x? Olha, y é 5, né? 2 vezes 5, 10. 5 menos 10, menos 5. Confirmou aqui, ó. Dá menos 5 mesmo. E aqui embaixo? Aqui embaixo está dizendo o quê? Que x mais 3y tem que dar 10. Então, x é menos 5. Menos 5 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Menos 5 mais 15 dá 10. Pronto, sua conta está finalizada usando o método da substituição. Muitos alunos, assim, uma boa quantidade, preferem o método da substituição, não tem problema. O método da adição, nesse caso aqui, o método da adição, é mais simples você usar em qualquer circunstância, se você conseguir colocar ou a coluna do x ou a coluna do y, de forma que eles ficam opostos. Aí é mais rápido usar o método da adição para resolver o sistema, tá bom? Bons estudos a todos vocês, espero ter ajudado.